Esse é o caso de um paciente de 58 anos que foi encaminhado de outro hospital com uma biópsia do rinofaringe com laudo anatomopatológico de um carcinoma moderadamente diferenciado nessa região. Esse paciente tinha uma história de 8 meses de aparecimento de caroços no pescoço e que foram progressivamente aumentando. Era a única queixa que ele apresentava. Não tinha nenhuma queixa de alterações auditivas, nem de obstruções e nem de queda no estado geral. Ele negava, inclusive, emagrecimento. Foi pedido esse exame de imagem porque ele não tinha nenhum exame de fora. Quando vimos o paciente, notamos que ele tinha realmente uma alteração na região do rinofaringe, tinha uma assimetria com uma área de maior captação na sua parede, no teto e parede direita do rinofaringe. E apresentava também esses linfonodos que eram o motivo da sua queixa principal. Ele tinha linfonodos com centros hipoatenuantes, com áreas compatíveis com necrose bilateralmente, alguns confluentes. Nessa ocasião, foi realizado uma biópsia, uma PAF, nesses linfonodos, que mostraram uma citologia positiva para carcinoma. E foi pedido uma revisão do laudo anatomopatológico do tumor do rinofaringe. Na reformatação coronal, notávamos muito claramente a presença dessa massa no teto e parede direita do rinofaringe. Vejam que não havia nenhuma significativa invasão das estruturas vizinhas. Temos um contato dessa formação com a região do teto, mas não temos, na realidade, nenhum alargamento do forame lácero, nem aparente invasão de seios cavernosos, nem tampouco uma assimetria tão importante dos espaços parafaríngeos. Era uma lesão predominantemente contida na região do rinofaringe. Vejam que no lado esquerdo, novamente a trompa de Eustáquio aparece nitidamente desse lado esquerdo. Temos a formação da fossa de Rosenmiller desse lado, mais abertura do tórax, e no lado direito e região do teto do rinofaringe temos a presença dessa formação. As linfonodomegalias eram muito claras, principalmente em níveis 2 bilateralmente, com áreas de necrose e linfonodos confluentes. A revisão do anatomopatológico mostrou que era, na realidade, um carcinoma indiferenciado do rinofaringe e não um carcinoma queratinizante moderadamente diferenciado como tinha vindo inicialmente. Isso é até importante do ponto de vista de reclassificação, porque fica muito mais favorável ao que nós estamos encontrando no exame. Temos um tumor relativamente pequeno na região do rinofaringe. Esses tumores normalmente são bastante pouco expressivos do ponto de vista sintomático, eles vão dar muito mais sintomas secundários em termos de obstrução realmente da trompa de Eustáquio, ou então quando assumem tamanho muito grande, causarem uma sensação de obstrução nasal, mas por si só causam pouco sintoma. E os carcinomas indiferenciados têm essa característica de muito precocemente darem metástases. Então, esse caso é um exemplo típico de um aspecto muito encontrado nesses tumores do rinofaringe. O paciente procura normalmente o tratamento ou o cuidado médico em virtude do aparecimento de nódulos na região cervical, que depois se constata serem metástases de algum tipo de carcinoma. E o rinofaringe costuma ser um dos locais bastante frequentes de serem os tumores primários dessas metástases linfonodais que ainda têm
o seu primário desconhecido. Sempre que nos deparamos com esses casos de linfonodos que fizeram PAF e deram resultado positivo na sua citologia para carcinoma, fazemos um exame completo de cabeça e pescoço na tentativa de encontrar esse sítio primário. Com esse diagnóstico de carcinoma indiferenciado do rinofaringe e com metástases linfonodais bilaterais, o paciente foi submetido ao tratamento que é o mais clássico para esse tipo de tumor. Ele foi para radioterapia e quimioterapia. Ele fez todo o ciclo desse tratamento e esse exame do lado direito é o controle cerca de 1 ano após esse exame inicial. Então temos o exame inicial novamente, onde tínhamos aquela região mostrando uma área tumoral muito bem definida na região do rinofaringe, mal delimitávamos aqui do lado esquerdo, mas conseguimos ver a entrada da trompa de Eustáquio e uma simetria grande desse outro lado. Vejam que no controle já notávamos uma diminuição dessa massa anteriormente existente, mesmo sem termos uma delimitação muito clara da morfologia do rinofaringe. Isso ocorre porque pós radioterapia, normalmente fazemos o primeiro exame cerca de 3-4 meses após o término do ciclo. Costumamos ainda ter um edema muito grande da região que foi tratada. Mesmo assim, vemos que a mucosa da região do rinofaringe até consegue delimitar o que deve ser as fossas de Rosemiller tanto de um lado quanto do outro. Mesmo a entrada da trompa já consegue ser um pouco mais delimitada, né, bilateralmente. Houve uma notória regressão da formação tumoral após o tratamento. Vejam na reformatação coronal que temos aproximadamente a mesma posição entre esses dois cortes. Notem que no exame inicial, que é esse que eu estou apontando, havia essa presença bem nítida dessa formação expansiva e que aqui mostrou após o tratamento, esse exame é 1 ano depois, uma regressão bastante acentuada. Vejam que mesmo a morfologia do rinofaringe no coronal, que aqui no exame inicial nós víamos a entrada do tórax e do outro lado nós tínhamos a presença só da massa tumoral no teto e parede direita, já conseguimos até começar a fazer uma delimitação da entrada do tórax, da fossa de Rosemiller. Em resumo, a morfologia do rinofaringe já está ficando bem mais próxima do habitual. O que restou dos linfonodos, vejam que tinha linfonodos bastante acentuados, né, conglomerados dos dois lados, e a única coisa que ficou um pouco de preocupante após o tratamento foi a presença dessa pequena área onde tínhamos esse grande conglomerado, restou uma pequena zona residual. Isso foi relatado no laudo. Era impossível, do ponto de vista de imagem, termos certeza se havia persistência de alguma tumoração aí ou não, e o que é aconselhado é acompanhamento tanto clínico como por imagem, obviamente, e é o que foi feito. Vimos então que tivemos um controle inicial após 1 ano do tumor inicial, após o radioquímio, que é exatamente esse que estamos tendo aqui desse lado. Já tínhamos notado uma regressão do tumor, uma volta da morfologia habitual do rinofaringe. Isso 1 ano depois. Esse outro exame é 12 meses após esse primeiro controle. Vemos que essa regressão está bem acentuada, a morfologia do rinofaringe já voltou a seu aspecto totalmente habitual. A única coisa que restava como uma certa imagem residual era a presença dessa formação em topografia de nível cervical 2, mas não havia nenhuma
significativa mudança entre esses dois controles. Esse último, portanto, cerca de 2 anos após o exame inicial e em torno de 1 ano e 4 meses após o término da quimio e da radioterapia. E o paciente continuava em acompanhamento. Após aquele segundo controle que acabamos de relatar, esse paciente continuou o seu tratamento e acompanhamento na sua cidade de origem. Cerca de 1 ano após aquele último controle que tínhamos visto, foi notado que passou a haver um aumento na região cervical direita, naquela topografia que tínhamos aquelas 2 imagens residuais. Nós não temos os exames dessas alterações, mas temos o relato que foi feito uma outra biópsia e mostrou uma recidiva tumoral naqueles linfonodos que estávamos vendo e que pareciam inertes durante aquele acompanhamento. Foi feito daí um esvaziamento cervical com a retirada daquela região, que é esse último exame que temos. Esse exame é cerca de 5 anos a partir do exame inicial, do tumor inicial que o paciente teve. Ele está em acompanhamento e continua atualmente em bom estado. Já temos cerca de 1 ano após esse exame e o paciente encontra-se em bom estado geral, sem outras alterações. Não havia mais nada na topografia do rinofaringe, a única alteração que houve mesmo foi o reaparecimento dos linfonodos cervicais naquele nível 2 à direita. E ele continua em bom estado até então. Esse caso relata bem o aspecto habitual dos tumores de rinofaringe. São tumores silenciosos que normalmente, como primeira manifestação, apresentam já linfonodos cervicais metastáticos. São tumores, os indiferenciados, que respondem muito bem à rádio e quimioterapia e vão tendo um acompanhamento e uma sobrevida, como esse caso que vocês estão vendo. É claro que os tumores que já são diagnosticados num estágio mais avançado, onde já houve invasão de base do crânio, mesmo de estruturas de fossa craniana, costumam ter um prognóstico muito mais complicado do que esses casos que são acompanhados desde uma fase mais inicial. Vejam que, usando a classificação TNM para tumores de rinofaringe, esse é um tumor que está contido só dentro da topografia do rinofaringe. Ele não tem sinais de invasão em base do crânio, ele não tem sinais de extensão para o espaço parafaríngeo, ele está confinado somente dentro da região do nasofaringe. Seria, pela classificação atual, um tumor T1. Como nós temos linfonodos bilateralmente e nenhum deles, mesmo se levarmos em conta o conglomerado, tem um tamanho maior do que 6, igual ou maior do que 6 centímetros, a classificação desse tumor seria um tumor T1N2.